amigo síndico! Fala, amiga síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas pra você, seu condomínio. Começando mais um nosso interesse condominial, porque aqui, condomínio é papo popular, ó. Brasil, que vem às oitavas de final, meu jovem, minha jovem, e que tenha muita festa no condomínio, muita alegria, porque é isso que é muito bacana, o coletivo, né? Então quem tá no YouTube, se inscreva, compartilha, deixe seu comentário. Quero mandar um abraço pro pessoal da Rede SPTV, toda terça-feira e quinta-feira, 18 horas, encontro marcado para falar do universo condominial, e vem para cá que o papo é maravilhoso. Hoje nosso plantão tira dúvida, muitas polêmicas, muitos insights para você, amigo síndico, ter tranquilidade em seu condomínio em 2026, ó. Viva o Brasil! Oitava de final, meu jovem, minha jovem. Síndico também tosse, vamos que vamos. Hoje recebendo essas férias aqui do universo condominial, minha amiga, doutora Kelly. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Diógenes, tudo bom. Tiago, tudo bom, Diógenes também. Primeira vez aqui com você. Gente, hoje os nossos temas estão muito interessantes. Adorei a dinâmica de responder perguntas. Tiago, vai ser bem legal, viu? Não tira dúvida. Bom demais! E ele, o Moisés da engenharia condominial, antes e depois, ele está propagando conhecimento, porque ele dizia, pessoal de conta, conhecimento é poder. Engenharia ajuda muito o síndico no dia a dia do universo condominial. Ele, meu amigo, Diógenes! Tamo junto, meu amigo. Acabei de chegar lá da Bahia, pertinho lá de Salvador, onde mais um BID pegou fogo no condomínio. Os caras sabendo dessa aí? Não. Dia 22 agora em Salvador, Recente. Bahia, dentro de um condomínio. Não passa na mídia, né? Ninguém quer falar sobre isso. Mas o condomínio, graças a Deus, era vagas abertas, não tinha cobertura, não era subsolo. Então, mais uma vez, rapidamente o Corpo de Bombeiros chegou e tomou as devidas providências. Detalhe é que o carro não estava nem carregando, hein? Ele pegou combustão É espontânea. o tal do Song Plus da BID aí, que o pessoal fica falando de mimimi, que a bateria é a mais segura do mundo. Ó, tem muito que se aprender, vamos falar disso aqui no programa, e tem muita matéria dessa para você lá no nosso Instagram, não, Silas? Bem-vindo ao nosso programa pós-Copa do Mundo. Então o Thiagão tava Pós-Copa do Mundo não, a Copa do Mundo não acabou. Não, mas ainda, acabou não. ontem, rapaz. Ontem Ontem o foi um Japão jogo. levou a lapada, aquele japonês recebeu de volta o que ele falou da seleção do Brasil. Olha que não tem que respeitar o quê? Então vamos pro nosso plantão, tirador. O povo quer saber de tema condominial, não é de jogo não. Vamos lá então, ó. Será, rapaz? Vamos lá então, ó. Primeira pauta do dia, minha amiga Sandra, você pode mandar sua pergunta pro inteligentecondominial@gmail.com. Ó, o título é Mercadoria na Portaria. Eita, ixi, agora tem muita mercadoria, né? Vamos lá. Mercadoria de morador foi entregue na portaria e desapareceu. Posso cobrar dos funcionários? E aí, doutora? Absolutamente não. A não ser que você queira ganhar um processo. Aí você fica à vontade. Mas se não for... Ô, doutora! Tomou, tá brava, ela tá brava. Ela é brava, a doutora Kelly é brava, viu? Não, gente, o que acontece? De forma alguma, você vai cobrar isso do funcionário. Primeiro, que a responsabilidade primária, ela é do condomínio. O funcionário do condomínio, ele está lá apenas exercendo o seu trabalho. Ele é como um funcionário de uma loja, de um supermercado. Então, ele não tem que responder por essa perda, a não ser que fique demonstrado, e aí a gente vai ter a exceção para isso, que houve uma subtração ou um desleixo da parte do funcionário. Se você efetivamente conseguir trazer essa responsabilidade para uma conduta, né? Exatamente, uma conduta que ele tenha adotado, aí sim você vai poder responsabilizá-lo. Mas se não for isso, se for uma coisa do cotidiano, do dia a dia, não vai poder. Ele fala que sumiu, mas você comprova que chegou? É a primeira coisa. Se você não comprova que chegou... Não, a gente está partindo do pressuposto... Eu estou partindo do pressuposto que houve a entrega, você tem comprovadamente, exatamente. Até porque hoje todos os aplicativos que a gente tem, Amazon, Shopee, dentre outros, você consegue fazer esse rastreio, né? Inclusive, acabou de chegar um para mim lá em casa. Já estou acompanhando aqui em tempo real. Assim, né, hoje é uma realidade, né, doutor e Jorge, essa questão das mercadorias, né? Porque o volume aumentou muito, né, de entregas. Sim. E a gente tem que ter essa cautela, porque sempre eu falo, quando a pessoa ela assina, ela está assumindo a responsabilidade pelaquela mercadoria, né? Inclusive, nós comentamos sobre isso no Jornal Condominial, sobre novos métodos de recebimento de mercadoria. E também cabe, no meu entendimento, ao condomínio, se for necessário, limitar também essa forma de recebimento. Porque, às vezes, a pessoa vai receber uma geladeira, né, um item, um sofá.
não tem condição de armazenar isso lá na portaria. Então, a depender do item que você estiver recebendo, é importante que você, condômino, esteja na sua residência para fazer o recebimento do seu item. Agora, em caso de extravio, partindo do pressuposto de que houve sim essa entrega, o que é que você vai fazer? Você vai notificar o condomínio sobre esse recebimento desse item na administração, fala assim, olha, dia tal, tantas horas, consta aqui que o funcionário fulano de tal recebeu, e o condomínio vai apurar o fato. O rastreável, vai, né? Não é só de exatamente. boca pra fora, Não, tem esse nunca da boca detalhe para todo. fora. E- Falar, todo mundo fala o que quer. Agora, provar é que são elas. E outra coisa, você que mora no condomínio, não vai metendo pedra, recebeu. Às vezes pode estar no outro condomínio, já aconteceu isso muito comigo. Às vezes o pessoal tem essa mania de fala que está entregue, aí entrega no outro dia também. Aham. É averiguar os fatos para saber mesmo, E né? você falou agora uma coisa que me chamou muita atenção, Thiago. Inclusive, ontem, um amigo meu, Dr. Emerson, me mandou um Reels de um delegado compartilhando exatamente esse fato. O item foi recebido no condomínio vizinho, mas aí a gente vai sair um pouquinho da esfera civil e vamos passear lá no criminal. O que aconteceu? A pessoa recebeu o item na casa dela, só que o dela, o que pertencia efetivamente a ela, não havia chegado. E aí, o que foi que a moça que recebeu falou? Olha, de fato, eu recebi aqui, mas o meu não chegou. E eu só vou devolver quando o meu chegar. Oxi. Só que pro azar Justiça dela... com as próprias mãos, Exatamente. olha só. Agora, veja só, que pro azar dela, quem que era o destinatário do primeiro item? O delegado. Olha que péssimo. O que aconteceu? Evidentemente, isso foi levado a registro, né? E aí ele estava explicando desse Reels, depois eu posso compartilhar com vocês, ele explica sobre 2 crimes ali potenciais que ela pode ter praticado. Sendo um deles o exercício ilegal das próprias razões, né? Tentar fazer justiça com as próprias mãos. Eu só vou devolver quando o meu chegar. E também a apropriação indébita. Então, também existe esse panorama que a gente não pode perder de vista. Caso você tenha recebido um item que não lhe pertence, informe imediatamente a administração do seu condomínio e devolva, porque senão, além do problema dentro da sua comunidade, porque você vai ficar mal visto, evidentemente, você pode ter problema na delegacia. Esse é um negócio que está incomodando você, aí você vai reter uma encomenda, está fazendo igual o outro, ou seja, porque eu perdi, o outro vai perder também. Não tem sentido. Você recebeu, não é seu, mostra que você tem um diferencial, uma hombridade, vai lá, entrega e diga, eu quero que rastreie a minha encomenda. Eu já tive... Agora... Eu já tive Não situação faz o aí. menor sentido Não você faz o menor reter. sentido isso Comigo daí, aconteceu, a pessoa recebeu um condomínio de trás, só que ela pegou a caixa, abriu, aí quando vieram os livros, né, falou, mas isso que tem a ver comigo não. Aí depois entregou lá pro zelador, e ele entregou para mim, me ligou pedindo desculpa, falei, não, tudo bem, eu super compreendo, faz parte, né? E assim, eu acho que está na hora dos condomínios investir em tecnologia, né? Porque quando você investe em tecnologia, você vai ter um espaço de segurança e principalmente, né, você vai tirar a personalidade do condomínio de responsabilidade disso, porque o cara vai chegar, botar no lock, por exemplo, Sim. que vai mandar uma mensagem, então tem como você rastrear todo o caminho, né? Da chegada do entregador à retirada dele, né? E gera uma segurança para o condomínio. Eu acho que já é uma realidade, tem que estar cada dia mais nos condomínios, né? Porque quem mora comigo sabe, cara, hoje toda hora encomenda. Então, assim, é uma realidade, a gente tem que se adaptar. Outra coisa que eu acho que é importante, quando, por exemplo, pequenos condomínios que tem o lock, ajuda porque não atrapalha a dinâmica do serviço de limpeza. Porque hoje tem essa demanda, já o cara não está fazendo o serviço, mas toda hora o cara tem que parar. Mas o cara no 10º andar, desce para pegar a encomenda. Sim. Então se para aquele fluxo de serviço, né? Então a gente tem que começar. Não, a dinâmica da investir. portaria, ela fica completamente prejudicada. Fica não confiável, né? E, quando você por uma perde a verdade. confiança na sua portaria. Eu não sei você aí do outro lado, deixa aí seu comentário, seu like para a gente responder isso melhor em outros programas, mas assim, depois que você quebra a confiança, seja em qualquer instituição, em qualquer lugar, fica desconfortável trazer aquilo ali, porque você quebra a confiança muito rápido, às vezes por um fato isolado que seja, mas para você recuperar a confiança lá na portaria, no seu condomínio, primeiro, o pessoal que está na portaria fica desconfortável, você também fica. Aquele climão, né? Só que ele permanece até que as pessoas esqueçam daquilo ali, ou que o condomínio coloque um sistema de câmera, tem que trazer algo a mais para poder tirar essa mácula, sabe, desse climão. E fora que você pode, nesse aspecto, a gente está falando tanto da NR1, eu acho que vale a pena também puxar um pouquinho esse tópico, sim. Porque quando você fala, posso
responsabilizar diretamente o funcionário, você também está colocando o condomínio, entendeu, nessa zona de risco de uma alegação aí de um assédio moral dentro do ambiente de trabalho. A NR1, porque inclusive está suspensa, né, a NR1, você viu que o Mendonça suspendeu aí os efeitos da NR1 por 90 dias? Mas em que pese isso possa ter acontecido... Ele não suspendeu a norma. A gente, né, não pode perder de vista que nós estamos tratando com seres humanos. Sim, mas é exatamente o que eu vou chegar. O Supremo Tribunal Federal aí na pessoa do ministro Mendonça, suspendeu os efeitos da NR1 por 90 dias, desde o dia 27 de maio, coisa assim. Eu não lembro as datas de cabeça. Mas ele não suspendeu a norma. Ele acha... A ideia da suspensão é a formatação de como vai ser feito esse protocolo. Como é que vai ser comprovar, materializar? Porque hoje está muito fácil. O cara fala, não, eu estou me sentindo exausto emocionalmente, na malandragem, e ele vai ter o direito. Né? E se for para um médico... e o médico disser que não e ele disser que sim, ele vai continuar mantendo o direito. Então, o ministro suspendeu os efeitos imediatos, mas ele não suspendeu a norma. A norma não foi ordenada mudar nada por enquanto, mas eu acredito que vai ser procedimental. Houve essa suspensão para que houvesse mais tempo para que as pessoas pudessem se adaptar? Sim. Acho interessante. Porque ela valeria a partir de 25 de maio, né? Isso. Agora, 25 de maio, agora 25/6. Ela começou estaria a valer, fazendo 30 dias aplicadas. E na prática... Hoje, quando a gente vai... Eu tô com, inclusive, o Johnny, o síndico lá da JVC, ele falou, estou com um camarada que trabalha comigo, que está com 9 meses de atestados consecutivos sobre isso, porque ele não aguenta mais ver morador e briga e condomínio, WhatsApp, o cara criou trauma assim, emocional, tipo uma mácula emocional que ele não consegue desvincular, está fazendo tratamento de saúde emocional para isso. Então, quando eu falo desse climão, é que você já pensou, Thiago, na sua comportaria não ser confiável em algum instante? Ninguém pensa isso. Né? Porque a ideia é que seja confiável, que gere segurança. Você está no seu condomínio, e aí eu falo sempre nas palestras, né? O lugar mais seguro do mundo é a minha casa. Mas se o seu gestor não for bom, se não tiver organização, se tiver uma percepção da quebra da confiança, Sim. esse lugar mais seguro do mundo, que é o lar, o asilo inviolável, ele acaba perdendo essa característica e você vai para uma coisa no Código Civil que é a sensação de pânico. Né, de insegurança, de insolidez que a gente tem que garantir como gestor. Então o síndico tem que olhar muito bem essa infraestrutura que ele tem, botar na mesa e corrigir rápido. Porque para voltar essa sensação de segurança precisa de um certo período. Nós estamos falando de seres humanos. A missão do síndico aqui ela é bem delicada, porque ele vai ter que equalizar, oferecer esse ambiente saudável para o trabalhador, porque ele não pode perder de vista a figura das pessoas que estão ali exercendo o seu mistério, o seu trabalho, que são os porteiros, né, o pessoal da limpeza e todo mundo que faz parte da administração condominial. Tem que manter esse ambiente sólido, né, emocionalmente. Exatamente. E manter também um ambiente seguro para os moradores. Então, quando eu vejo uma pergunta como essa, eu posso imputar diretamente uma responsabilidade contra o morador? Me acende esse alerta também para você, síndico. Não perca de vista que você tem funcionários aí, você tem pessoas que sim, podem estar numa situação como essa, de um abalo emocional, porque a gente sabe, lidar com pessoas é complexo, não é uma coisa... É uma coisa muito delicada. É delicado, Sabe por quê? Porque um dos maiores valores que você tem no condomínio é a sensação de pertencimento. É onde eu moro, como que é onde eu moro, que segurança que eu tenho, que confiança que eu tenho na equipe, etc. E tem gente que é desavisada aí no teu condomínio, que muitas vezes você não comunica. Tem gente que fica íntimo da portaria. O cara sabe, tem cópia do RG, deixa um documento, deixa uma coisa, pede um favor, dá uma gorjeta. E aquele pessoal está lá e você tem que ter uma confiança neles, mas é num nível operacional, num nível de trabalho. Tem gente que extrapola muito isso e depois, se precisa o condomínio mudar ou trocar uma pessoa dessa para um mau comportamento, né, não está sendo condizente, acaba que o morador não quer que troque e vai contra o síndico. Né? Não, isso a gente já vai para uma outra esfera, né? Bem peculiar, né? Sim, sim. É isso aí, tá vendo? Tem muita coisa. Rende muito assunto. Rende, vamos lá. Bravo. Vamos para a próxima pergunta do dia, que é muito interessante também, amigo Luiz César. Ele fala, o título é gravação de vídeo ou áudio em assembleia. Gostaria de saber se existe algum óbice. Isso. Legal para que a assembleia seja gravada. A gravação é para efeito de utilização da tecnologia IA para a confecção de resumos, análise até mesmo da confecção da ata. E aí, então tá falando se existe algo que impede, né, a gravação de imagem e áudio, doutora?
Gente, não tem problema nenhum que você realize essa gravação. O problema é qual vai ser a finalidade dessa gravação. Se é uma gravação exclusivamente para fins de registro e depois apuração, comparação do que foi gravado com o que está na sua ata, sem problema nenhum. Agora, o que você não pode é realizar a gravação, depois utilizar esse mesmo material para tentar intimidar as pessoas, causar constrangimento, divulgar em grupo de WhatsApp. Isso aí absolutamente não pode. Se você fizer isso, mais uma vez, você pode estar, sim, sofrendo o risco de ser processado. E em termos, inclusive, de gravação, o condomínio pode gravar? Pode gravar. Recomendo que grave, inclusive. Avise logo no início da assembleia, que a assembleia está sendo gravada, faz a gravação, usa essa gravação para poder tirar o extrato, né, da ata e depois arquiva ou pode deletar também se a ata estiver correta, não tem problema nenhum. O dedinho de quem quer aprender. Se você é síndico, mas comigo, o dedinho do aprendizado. Vamos lá, e deixa eu só comentar também que é muito importante, doutora. Duas situações. Primeiro que o pessoal fala assim, eu não quero que grave. Eu não quero que seja divulgado as minhas imagens. Tem algum problema? Não, porque aquilo é só para efeito de transcrever a ata, né? Sim, não, o que acontece é o seguinte, esse ato da Assembleia, ele não é um ato privado. Ele é um ato público. Inclusive, nós temos um edital. Você tá sendo... ato jurídico perfeito. Exatamente. Né? Você está sendo convocado para uma assembleia. Então, você não está indo para uma reunião particular, privada, fechada, entendeu? Onde ninguém pode levar sequer um aparelho de celular para ter certeza que nada está sendo gravado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o Supremo já entendeu que se você tem uma gravação feita por um dos interlocutores daquele local, não tem problema nenhum. Isso já foi julgado, já está pacificado. A questão, como eu coloquei, é a seguinte: você não pode ter essa divulgação. É o nível de divulgação, né? Aí a segunda questão que... E a disposição também, o propósito da divulgação conta muito. Outra questão que eu queria ver com você, porque tem uma síndica amiga minha que está passando essa situação. Gravaram a assembleia. Aí o antigo síndico entrou na justiça contra o condomínio e está solicitando essa gravação. E aí? Pode liberar, não pode liberar? Mas quem fez a gravação foi o condomínio? Foi o condomínio, para fazer a transcrição da ata, tudo isso. Se o condomínio dispuser dessa gravação, não tem problema nenhum que haja essa disposição. É até bom, agora, né? Não, mas aí é um processo jurídico. Aí. Sim, se ele fez a requisição judicialmente, o juiz vai dizer. Então aí, tem que vir o mandado da justiça. Não, calma, ela, são né? coisas distintas. Então, a primeira, peraí, vamos lá. Foi feita uma solicitação formal junto à administração, esse é o primeiro ponto, sim ou não. E aí vai ficar a critério da administração dizer se vai liberar ou não. Eu entendo que não há nenhum prejuízo na entrega desse material. Até porque a transcrição da ata ela tem que ser fidedigna ao que foi, o que aconteceu dentro daquele ambiente. E o vídeo ajuda nisso, exatamente. Né? O vídeo então, é incontestável. Você vai ter isso. ali. Agora, é lógico, quando a gente fala em transcrição fidedigna, é importante frisar o seguinte: a ata ela não precisa transcrever palavra por palavra que foi dita Ipsis dentro. literis, né? Exatamente. O cartório fica feliz, né? O cartório fica feliz. Exatamente. Você imagina, 2 horas de assembleia, o cartório no Brasil é maravilhoso. Eu lembro do tempo que a procuração era R$30. Hoje qualquer procuração é 150 pila. Exatamente. Então, tá não há necessidade, pessoal, de você transcrever todas as palavras de todo mundo. Você vai colocar na ata aquilo que for essencial para a discussão desses assuntos, para a apuração da pauta dentro de uma perspectiva futura. A gente teve, por exemplo, a eleição de síndico. Nós tivemos aqui, no dia tal, a eleição de síndico, tivemos tantos candidatos, fulano recebeu tantos votos, Beltrano tantos votos, e por aí vai. Então, você vai ter essas informações básicas e fundamentais do que foi discutido. Então, é isso que você vai ter que ter dentro da sua ata. Em termos da gravação em si, ela vai servir para fundamentar essa elaboração. O texto da ata. Agora, pode responsabilizar a galera que fez errado também. Sim, tem um texto lá, você coloca diferente, muda a narrativa, e aí é onde você bate a você marreta. tem que ficar de olho onde o bicho pega. E cabe também ao condomínio ter a consciência que é obrigatório manter esse armazenamento? Não. Recomendo? Fica a critério aí também do entendimento. Porque tem muito síndico, muito condomínio que não tem lugar para armazenar. Isso é um ponto importante também. Não tem estrutura administrativa para isso, que deveria ter. Não é porque você não tem que você tem que manter. Não tem, não vou fazer. Não, procure se resguardar, até porque eu falo sempre para os alunos. O síndico constrói um legado, um caminho. Por exemplo, o Thiago está há 10 anos aí, já passou tantos condomínios. Ele tem que ter o sistema dele. Eu ensino sempre para o síndico. Pega a ata, guarda, bota no seu e-mail, manda com data,
faz uma referência, anota as observações pós-assembleia, o que pode ter um mapa ali que pode prejudicar, não. Registra em ata a sua fala muitas vezes, porque você carrega isso com você, né? São 10 anos. Eu antigamente era 5 anos, mas já vi com advogado que já buscaram responsabilização com 10 anos. Você já ouviu falar isso? A depender, né, da situação, mas o basal, 5 anos. O basal é 5 anos, que eu sei que você presta conta, tá? Não é porque, eu não quero prestar, não. Não é isso. É uma obrigação sua de esclarecimento e transparência por 5 anos. O que é interessante é o seguinte: hoje, exercer a função de síndico não é uma coisa que, acordei, vou me candidatar a síndico. Você tem sim que estar preparado para essa função. Com certeza. Porque, principalmente se você for síndico orgânico, você não vai nascer sabendo, você vai aprender no seu cotidiano. Então é interessante que sim, você busque cursos que possam te aprimorar, você possa conversar, dialogar diretamente com a sua administradora, porque hoje praticamente impossível, não conheço atualmente nenhum condomínio que não trabalhe com a administradora. E também é importante frisar que você também não pode ficar refém do serviço que é prestado pela administradora. Exatamente. Porque hoje você tem uma administradora X que está te atendendo muito bem. Amanhã você pode entender que aquele serviço já não está atendendo tão bem e você vai trocar. É dinâmico, cada vez melhora mais. Plataforma, e aí, justamente etc. por isso Muda que o condomínio tem que ter a sua própria plataforma. Então, o que eu sugiro para os condomínios que eu assessoro? Tenha o seu próprio Drive, faça uma contratação do Google Drive, você vai ter a sua documentação Workspace mesmo hoje, que você faz arquivada, o e-mail do condomínio, você grava por IA, a ata todinha, integral. Você faz o vídeo, a gravação, e ele já sai o texto da ata com a fala de quem falou, o termômetro emocional, o minuto da fala e compatibilizado com o vídeo. Eu acho que top de linha, é integral. A gente tem que entender que ele está no século XXI, né? Exatamente. E a tecnologia está aí para ajudar, Isso. né? Eu era meio receoso com a tecnologia, né? Só que hoje eu utilizo toda hora, né? Por exemplo, fazer informativos, eu pegar um texto para ele melhorar os termos. Sim. Ou até você bota ali o áudio, ele vai te dar um texto base. Lembrando que, lógico, tem sempre dar uma conferida, né? Sim. Mas ajuda muito o síndico hoje, né? Se tem alguma dúvida, coloca lá para dar um clareamento, né? A gente tem que entender que o síndico, ele gere recursos, né? E é entender que a administradora é um recurso, o engenheiro é um recurso, o advogado é um recurso. Eu sempre falo, antes de fazer alguma coisa, respira, busca informação para você fazer algo assertivo, né? Porque hoje também tudo é processo, tudo é não sei o quê. Até para você ter um embasamento para poder justificar aquele comportamento. Vou dar um exemplo para você exatamente do que a gente faz nos condomínios, né, da fiscalização de obra e o que é o administrativo. O doutor João, que é síndico aqui do condomínio grande, recebeu uma comunicação da unidade, que é uma cobertura, pedindo para fazer um furo em uma parede que é uma parede estrutural. Pode fazer? Pode, dentro das condições técnicas pode, mas tem que autorizar? Tem, porque a estrutura é de deliberação exclusiva do condomínio. A estrutura do seu apartamento não é sua. Mas foi legal, né? Perguntar primeiro, né? Aí o pessoal pediu para fazer o furo, eu falei, olha, vocês têm que consultar o edificante, o projetista do condomínio, porque o condomínio é novo, então mandaram um e-mail pro projetista, o projetista respondeu, eu, fulano de tal, autorizo fazer o furo assim, 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 típico. Aí a empresa da reforma manda para mim de volta. Mandou para o condomínio direto, né? Já foi meio que no veneno, ele mandou direto para o síndico. Se o síndico falar que pode, ele nem me vê. Mas o responsável técnico para essas autorizações sou eu, meu contrato reza isso. Aí o síndico falou assim, só há autorização por parte desse síndico com a deliberação e concordância expressa do fiscal do condomínio. Aí eu chamei para mim a responsabilidade. Vamos na didática. Favor o engenheiro que autorizou identificar-se como autor do projeto com CREA, com autorização formal, comunicando a administração do condomínio sobre a unidade específica, o furo, a abertura, a margem de erro, ferramenta e o responsável pela obra apresentar a RT de execução em conformidade com as orientações do projetista com agendamento sob supervisão da fiscalização. Ponto. São cuidados que outrora eles não tomavam e uma torre inteira perdeu a garantia. E foi todo mundo para cima do síndico anterior. O que está acontecendo que o meu prédio não tem mais garantia? Porque o último andar fez uma reforma que cortou uma parede que não podia. A construtora veio e falou assim, essa torre não tem mais garantia. A única condição da gente dar garantia é fazer o laudo com a nossa equipe, realizar a obra de recuperação com a nossa equipe e a unidade ainda assim perde a garantia estrutural. Então o dano é irreversível. Tem que seguir todo o protocolo. Mas agora, o que ele fez? Protocolo. Mas, Jorge, eu fico vendo também, cara. Eu entrei nos condomínios agora, que me estranhou muito, né? Porque tem um engenheiro fiscal. Um engenheiro que dá suporte todo mês lá, né? E fez vários relatórios, né?
E as pessoas assim, achavam ruim. Eu falava, cara, eu acho bom, porque se tem um relatório do engenheiro... A memória viva. Não, e nem isso. É o caminho que eu tenho que seguir. Exato. E até pro síndico Esse é até o melhor. protocolo. Por exemplo, tô lá reformando o parquinho, né? Um cara me questionou, por que tá fazendo isso? Eu falei, ó, vem cá, tem um laudo que ele fala que tem que fazer o livenar o parquinho, tem os pontos que tem que tirar. Então, se tudo que eu tô fazendo tá no laudo. Vamos falar pro pessoal e aqui, aí ó. sim, é porque cria uma segurança que não é você, é algo que tem que ser lógico, feito, ponto lógico. final. É como eu falo Parquinho. aqui, a gente não tem... Síndico, ele tem qual a função? Administrar. Eu sou advogada. Qual que é a minha função? Falar Advogar. sobre Isso aí. demandas legais. Demandas legais. O engenheiro vai Como- fazer o quê? Vai trazer toda a sustentação técnica da parte de engenharia. Então, se há uma recomendação do seu jurídico para uma situação ou da sua engenharia ou do seu técnico da engenharia, você tem que seguir aquilo dali. E outra coisa, É pra sua segurança. Quando não segue, síndico, usa a pesa, cabeça. viu? Ó, esse dia você comigo, o cara entrou no vácuo do outro carro, aí bateu na antena dele, quebrou, aí fazer o orçamento ficou R$3.000. O portão abaixou. Só que esse ele não tem sensor, então ele bateu e volta, né? Certo. Aí o cara veio, da segunda vez, o cara, porque tem que pagar, não sei o que. Eu falei, caramba, beleza. Eu mandei pro advogado, situação, falei, doutor, faz um parecer aí que eu vou mandar pro morador. E fez o parecer com as imagens, e eu mandei pro morador. E falei assim, ó, não é porque eu não queira pagar, é porque eu não posso pagar. E o meu jurídico me recomendou não pagar. Se Não eu pagar, eu vou ter que pagar do meu bolso, então não é nada pessoal. Lá na frente eu pago no meu Eu bolso. falei Como pra você ele, vai entendeu? pagar? Como que você vai pagar para uma situação? Inclusive, a gente tem uma pergunta bem parecida com essa, né? Mais adiante. Mas como que você vai pagar por uma situação que o morador concorreu para aquele resultado? Não, mas o que eu quero falar é o seguinte, que o síndico tem que usar os recursos, por exemplo, eu usei a minha advocacia. Sim, sim. E eu fiquei neutro. Olha, porque assessoria- eu falei que quem não falou pra me pagar, o quê? O parecer do Jurídico. advogado. Aham. Então, assim, não é que o Thiago não quer pagar. Fala, ó, eu tenho um Aí, documento aqui que me orienta a não pagar, porque eu Isso. não posso, não é pessoal. Olha, você entendeu? o que eu digo para todo mundo é o seguinte: assessoria cara é aquela que você não utiliza. Então, se você tem uma assessoria jurídica no seu condomínio, consulte-a sempre. Vai. Se você tem uma assessoria de engenharia, consulte-a sempre Tem que- também. né? Porque você já paga esse serviço, então não A tenta questão- tirar da sua mente ali qual que vai ser a solução, igual- não. E Procure cuidado seu com o chat assistente. GPT também, Ah, tá? com certeza. Cuidado. Tem um amigo o nosso GPT que tem umas- o engenheiro mandou lá, ela falou, você está errado. Mas eu sou engenheiro, tô escrevendo. Ó, esse negócio interessante que você falou de parquinho, né? Você que está aí do outro lado, você sabia que tem uma norma técnica de engenharia que fala que você é obrigado a fazer uma revisão do parquinho infantil a cada 1 ano. Então, se o seu parquinho está delargado, chama um laudo de inspeção específico do parquinho, vê o que tem que fazer, porque o condomínio é tutor daquela área que tem as crianças e ele responde até penalmente Lógico, sobre depende do que aconteceu, danos, né? Nós tivemos uma triste Aqui em notícia Brasília, em tive uma 2025. morte, né? A mocinha lá em São Paulo, mandaram fazer 2 negócios, botaram uma rede. Aqui não em Brasília, tem calcularam uns 2 nada, anos, no choque caiu, elétrico lá, machucou. ué. Deu maior A problema. outra É. mocinha com choque elétrico, né, do negócio do bebedouro. Isso. É coisa seríssima, tá? Então, áreas comuns do condomínio não tem autorização jurídica para andar descoberta das inspeções relativas, tá? Pelo contrário, É. a recomendação é que você Faça sempre certinho. Nós tivemos aí o caso manutenção. da Giovana, lá em condomínio de alto padrão em Interlagos, também perdeu E a eu, vida. inclusive nesse condomínio entrei É há poucos complicado dias, né? isso Falei, cara, daí, isso aqui hein? pra mim é urgente. Isso aqui é criança, pode emergencial, machucar tudo, então assim, emergencial. não tem o que se discutir. Mas é que eu falo, o síndico tem que começar a usar esses elementos até a seu favor. Porque Sim, no caso, essa por é a exemplo, ferramenta. o morador veio me queixar, eu falei, não é eu. Você paga um engenheiro, o engenheiro Ué, deu um laudo e a gente tem que botar aquilo em É prática. o que Isso paga, não o faz que sentido, não né? paga Com vem certeza. do jurídico e vem da engenharia. Todos Como é que ele os vai? acessórios é tudo com laudo. Como é que ele Tudo vai com parecer pagar? técnico, não existe Como falar é que de ele boca. vai pagar um procedimento que categoricamente não é de responsabilidade do condomínio com direito do condômino? Não tem como. Mas é que eu quis Então, dizer. eu entendi Tá o que você está falando. Como mas- instituição, você está respondendo como Não, CNPJ. não é isso. Se a despesa é não ordinária isso. ou não. Eu quero que faça o seguinte, que eu me pus na posição neutra. Porque Sim, acontece, você como pessoa A tá ordem vem neutro. de quê? O comando veio do advogado, falando ó, que não é para pagar. Cabe aí ao condomínio ou não. Exatamente. Eu vou É falar assim, isso. ó, morador, não é que eu não queira pagar, é porque eu não posso pagar, porque tem uma posição jurídica que me é contrária. Exatamente. E aí você começa a usar esses elementos pra você não criar um ranço com o morador. Porque ele vai dizer, ó, cara, não é eu. Inclusive eu falei, se você achar que tá no direito, quiser na justiça, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas nesse momento eu não posso fazer esse pagamento. Não é que eu não queira Lógico, pagar, entendeu? lógico. Existe uma Essa é a existe- maturidade. Existe algo embasado aqui que me proíbe pagar. Agora, no emocional, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você cede no emocional Aí, e responde meu filho. depois. Ah, né? isso é Cuidado. Então, Embasamento vamos técnico pra próxima, jurídico. doutor. Vamos lá, então. A próxima é título da Carla. Eu mando um abraço pra Carla que mandou aí
essa mensagem, né? Inadimplente tem direito a convocar AGE. Ela fala, no condomínio há vários inadimplentes. Precisamos fazer uma convocação de uma AGE. Inadimplente tem direito a assinar uma convocação para a Assembleia? Eu adorei essa pergunta. Adorei Cada uma essa que eu vou te pergunta, falar, viu? porque existe uma confusão enorme. E Inadimplente também é gente, né? Vai ver que ele tem direito, é verdade? Tem. E eu vou Olha já explicar para só. vocês aqui, porque eu fiz Todo questão errado e cheio de de direito. trazer 2 artigos aqui. Eu vou abrir um parênteses Mas para se poder escuta assim, mencionar. pô, doutor, ele nem paga condomínio, quer reclamar? Mas tem. Tem? Existe uma Essa é confusão nova pra muito mim, essa grande eu tô- entre o Tem artigo direito. 1335, inciso 3, e o artigo 1355. São 2 institutos dentro do Código Civil que falam sobre os direitos dos condôminos. E aí, no 1335, inciso 3, a gente fala que é obrigação do condômino estar em dias com a sua obrigação de pagar a sua cota condominial. Beleza. Agora, lá no 1355, e isso já existe inúmeros julgados nesse aspecto, pessoal, sim, você pode, como condômino inadimplente, você não só pode assinar a convocação, como você também pode convocar, porque a lei não traz essa restrição. Então, sim, o condomínio inadimplente ele pode não só assinar a convocação, como também pode chamar essa mas e assembleia. votar? Aí são outros 500. Olha Ele não aí. vai... Uma coisa é o direito dele convocar e participar dessa convocação para compor o quórum de 1/4 dos condôminos. E a outra situação é ele ter o direito político dele de Ao voto. voto. Esse ele não terá. Olha, E essa aí e vale é isso ouro, que hein? vocês não Anota podem aí. confundir. Ó, São outra coisa coisas importante, distintas. outra coisa importante. Não pode proibir o inadimplente usar a área comum, academia, parquinho, essas coisas todas, salão de festa. Não pode proibir. Outra coisa que é importante nas AGE, que não é só pegar a assinatura não, gente. Tem que saber se aquela pessoa que está assinando é proprietária. Pode assinar, né? Exatamente. Eu tive um caso agora que a pessoa assinou. Lá tem muito contrato de gaveta. Que fala assim, ó, direito de venda. Isso não quer dizer que você tem posse. É diferente. E propriedade, E- são coisas distintas Sim, aí. então, né? assim, Tem tem que essa ver aí. direitinho. Porque aí o cara vai lá assina, vê se é inquilino ou não. Porque você vai convocar uma assembleia que ela já nasce e juridicamente correta. Então vai ter nenhum valor na frente. Tem que ter muito cuidado com isso. Essa situação do promitente comprador, ela é bem complexa, tá? Sim, o promitente comprador ele pode participar de assembleia, ele pode inclusive votar, mas existe todo um pormenor que precisa ser analisado. Você vai ter que ter acesso antecipadamente a esse contrato, verificar se já houve registro, Isso. confirmar, inclusive com o proprietário anterior, né, com o condômino anterior, se houve de fato essa venda desse item, desse imóvel, para que aí sim você possa habilitar o promitente comprador. Mas a lei garante ao promitente comprador esse direito de participar. Mas é complexo sim. E com relação a inquilino, se o inquilino, já puxando também um pouco esse gancho, se o inquilino pode ou não pode, eu entendo que não. O direito também é acho do que não. proprietário, Assiste a quem a não tem- ser que ele tenha procuração para isso. Entendeu? Agora, se for uma demanda, por exemplo, olha, eu sou locatária de um imóvel, aconteceu uma situação excepcional, gostaria de ter uma fala, aí eu acho que cada caso é um caso e você pode sim abrir uma exceção, a depender do tema que aquele inquilino queira debater. Porque pode ser uma situação que de fato seja importante. Agora, quando a gente está falando de direito de propriedade, o direito de propriedade ele é exercido exclusivamente pelo dono do bem. Então não cabe aí ao inquilino participar desse ato solene. Já encontrei hoje menos, mas já encontrei muitas vezes inquilinos que receberam um e-mail autorizando fazer uma reforma no apartamento e o inquilino quer assinar o documento com as determinações legais. Não pode. Jamais, Eu não, como fiscal, jamais. eu oriento o síndico na hora. Não autoriza. Se o proprietário quer, ele leva o documentinho para ele, ele assina lá pelo Sogov, ele assina pelo Adobe, pelo Sing, pelo ClickSign, pelo onde ele quiser. E manda a autorização e ele coloca que a supervisão dos serviços que ele autoriza serão feitas pelo inquilino conforme a vontade dele, por extenso no documento. Quem assina é o engenheiro responsável pela obra, que a gente chama de responsável técnico, pode ser engenheiro, arquiteto, técnico de edificações, e o proprietário, dono. Diga-se de passagem, eu estou aqui do lado do direito, dono é quem registra. Só. A lei brasileira só tem essa regra. Quem é dono? Registrado.
Ah, mas eu tenho cessão de direito. Vai lá no cartório, Não, cessão de direito registra, não vale tipo de garantia. documento, tererê, tarará. Aí você tem posse. Posse e propriedade é outra situação e é só o dono que delibera sobre alterações no imóvel. Isso aí, então vamos pro nosso... Pra propaganda, né? Igual parada técnica, igual o Nosso jogo merchan, de ontem. vamos para o Parada merchan. técnica aqui, vamos lá. Parada- Bota aí, Silas. hidratação. Hidratação, vamos lá, Silas, vamos lá, ó. Primeiro é o Cicobi BR1000, o melhor banco do Brasil. Esse banco entende o universo condominial. Já convido você a ir lá aqui em Taguatinga. Tem uma equipe especializada para promover a tranquilidade, paz e conhecimento para você, amigão síndico. Taxas maravilhosas nos empréstimos, nas contas correntes também. Procura lá meu amigo Marcelo. Eles fazem um trabalho maravilhoso. E se você é de Goiânia também, procura o Cicobi BR1000 lá em Goiânia também, que é uma agência maravilhosa também. Vamos pro próximo quem? Eletromídia. A Eletromídia ajuda bastante o síndico, né, no dia a dia do condomínio, para passar as informações, para dar clareza, para orientar, para levar essa comunicação para o morador com mais transparência. E lembrando, não paga nada. É isso mesmo. Então, Olha aí. não deixa para depois, que ó, todo mundo tá ligando, todo mundo tá pedindo, e não deixe passar essa oportunidade no seu condomínio. A Eletromídia é muito bacana, interativo, tem um IA, ajuda você. Você só coloca o que você quer lá, ela cria o folder lá e ajuda você, amigão síndico, a ter uma comunicação mais assertiva com seus condomínios. Lembrando, não custa nada. Você procura a minha amiga Cássia, mulher maravilhosa aí, ela é fera pra caramba, vai ajudar você. Eletromídia no seu condomínio, tudo a ver, olha que coisa maravilhosa. Vamos falar sobre seguro condominial. A minha amiga Lisiane da Atual Forte do Seguro. Cara, seguro é coisa seríssima. E por favor, contrate um especialista da área de seguro, o cara que entende, que vai te orientar a contratar as coberturas corretas, a melhor forma de você utilizar o seguro. E seguro, gente, é um investimento que você faz. Quantas vezes você tem algo no seu condomínio, você nem utiliza, porque não sabe qual cobertura, como é que abre o sinistro. Então procura a Lisiane, que ela vai ajudar você a ter tranquilidade na contratação do seu seguro. Inclusive, lá no nosso YouTuber tem uma playlist Seguro Condominial. A Lisiane dá várias dicas, vários programas aí para te orientar, porque conhecimento é poder. Você contratar o seguro da melhor forma possível. Inclusive, quem está na rede SPTV, vá lá no YouTube depois, no rodapé do vídeo, tem todos esses contatos do pessoal que nos apoia, porque, sabe, né? O sucesso é a equipe. Igual ontem. Ontem o Vini não foi tão bem, mas ele teve lá um outro jogador que acertou lá e a gente passou para as oitavas de finais, hein? Vamos lá que vamos. Próximo é BSB Engenharia. Fala aí, Jorge. BSB Engenharia para você, sempre novidade, conhecimento, conteúdo, equipe técnica altamente treinada, drones de alta qualidade, laudos termográficos, tudo que você precisa aí no seu condomínio para reduzir custos, fazer uma engenharia de primeira linha, tomar decisões assertivas. É com a BSB. Nós não temos nem estagiários na empresa. Todo mundo é engenheiro de categoria. Somos todos uns colaboradores do outro, com alto nível de representatividade, eventos para síndico, curso de formação. Então, nosso mundo é condomínio. Você quer o melhor para você? Vem para a BSB. Bom demais, falava da Facilite. A gente falou que agora uma boa administradora ajuda o síndico a ter tranquilidade. E a Gabriela tem mais de 20 anos de mercado, tem muito conhecimento. Ela já caminhou esse caminho que você quer caminhar. Então é melhor você caminhar com quem? Quem já conhece, quem já entende, vai fazer você ter uma gestão mais assertiva. Então, botem, facilite a sua administração de condomínio, amiga Gabriela. Então vamos seguir o nosso plantão, tira dúvida. A próxima pergunta da amiga Paloma. Vamos lá, Paloma? A Paloma fala o seguinte, ó. O título é cobertura de garagem. Isso aqui é polêmico, vamos lá. Ó. Moro em um condomínio, mas as garagens não são cobertas. O síndico quer fazer uma assembleia para propor e disse que se tiver a votação necessária teremos de pagar, mesmo sem poder. Não está nas minhas condições, pois só o valor do condomínio já é muito alto. E se somar o valor das parcelas, não daremos conta. Posso me negar em entrar à justiça? Doutor, primeira coisa, qual é o quórum para cobertura de garagem? Vamos lá. O quórum para essa cobertura vai ser o quórum 50% mais 1. E é 50% Eita. não de quem estiver na sua assembleia, mas sim da totalidade dos moradores. Então é um quórum de benfeitoria útil. Porque, de fato, ela vai trazer uma melhoria ali para a comunidade. Mas por que não é maioria simples, então, na Assembleia? Porque a gente vai ter uma mudança estrutural ali, mas só que nesse aspecto, por ser uma mudança que vai trazer esse benefício direto, uma utilidade a mais, você tem esse quórum facilitado de 50% mais 1, e não aquele outro de 2/3.
tá? Esses E dias aí, o cara veio me contestar, falou assim, por que 50% mais um? Não está escrito isso. Tá. Eu falei, cara, tem no 50% mais um, e tem, ele me contestou que eu falei 2/3 mais um. Eu falei, mas faz uma conta comigo, você tem 100 unidades, faz 2/3 e tira um para você ver, falta. Então a gente põe esse sobressalente para não haver dúvida na contagem. Né? Vai dar quebrado. Então a gente usa o jargão costumeiro nos tribunais, não é isso? De 50%, 2/3 mais um, 50% mais um. O mais um dos 50% já é falado, já é dito no código. Agora, mas o 2/3... agora vamos assim observar funciona. o seguinte: a gente está falando de fração ideal. Sim. Né? A gente está falando dentro de um contexto onde a maioria dos condomínios adotam a fração ideal como método de agora, contabilizar. mas eu vou repetir porque eu fiquei na dúvida. Então, não é os 50% dos presentes. Não, isso aí seria a maioria simples. Isso. Maioria simples. Então, A gente não é tem maioria, 50% das proprietários. unidades. 100 unidades, exatamente. 51. Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu vi, né? Chegou pra mim e esse dia eu tava conversando com uma pessoa que um assinte teve que devolver o dinheiro. Eles aprovaram, começou a arrecadação e um morador questionou a justiça e ganhou. Assim tem que devolver o dinheiro para esse cara. É porque mexe na área comum, né? O que a área gente tem que comum observar? Eu sinto muito pela moradora, né, por essa situação de impossibilidade financeira. E o que você pode, respondendo diretamente para ela pode procurar justiça? Pode. Então, respondendo a sua pergunta, querida, a única coisa que você vai ter contra o condomínio nesse aspecto é observar se houve aprovação dentro do quórum necessário. Se houve dentro desse quórum, se houve um chamamento, uma assembleia, né, com edital específico para esse fim e o atendimento do quórum necessário. Do quórum legal, infelizmente, não vai ter o que fazer, você vai ter que arcar também com essa despesa. Né? Faz parte do ônus de morar em condomínio. Isso. Agora, se não houve esse atendimento do quórum, como o Thiago mencionou aqui, essa situação que ele acompanhou, aí não vai ter como discutir, vai voltar e vai cancelar essa cobrança, você vai ter direito a ressarcimentos, enfim. É um prejuízo muito grande, então não cabe ao síndico simplesmente, olha, a gente precisa fazer uma obra. Eu vejo muitas pessoas querendo aprovar a obra, tudo na pecha de é urgente. Gente, é urgente para quem? Detalhe, né? Se é urgente, alguém falhou lá atrás. Exatamente. Primeiro, se toda urgência pressupõe, como você bem colocou, que alguém não observou algo que estava acontecendo já há muito tempo. Então já começa daí. Eu entendo que o que é urgente? Olha, tá desabando alguma coisa que tem que ser ou é agora ou não é, entendeu? E isso é urgente. Ou você resolve agora, instantaneamente, ou para daqui 1 mês, 2 meses, já não tem mais tanta urgência assim. Se você pode resolver aquele problema em 2 ou 3 meses, então observe o chamamento desse quórum específico para aprovação dessa assembleia. Porque sim, você pode ter uma assembleia anulada, você pode ter um prejuízo enorme para o condomínio. Não só para o condomínio, como para você pessoalmente, síndico. Então fique atento a isso. Então vamos lá, ó. Uma coisa que eu acho que é importante, pessoal, por isso que a gente fala sempre você estar cercado de bons profissionais, porque imagina você fazer um trabalho, fazer uma assembleia, fazer o digital, passar tudo depois e ir lá ser derrubado na justiça. Então tem que fazer da forma correta, porque você vai evitar ponta solta. Porque pode vir alguém questionar. Agora eu queria ver com o Jorge. Jorge, qual precaução o sítio tem que ter nessa questão das coberturas? Tem que ter um projeto? Como é que funciona isso aí? Você que tem mais experiência. Vou te explicar. Primeiro, você tem que entender que é uma alteração do layout original do condomínio. Tá? Onde tinha sol, vai ter sombra. Você vai mudar as características físicas de um ambiente coletivo, ou seja, área comum. Tem que deliberar muito bem daquilo ali. O síndico não pode pegar uma área coletiva, que já foi feita, um projeto que foi aprovado, fazer alterações diminuindo os critérios técnicos daquilo que já foi aprovado. Exatamente. Então ele tem que levar, Thiago, em consideração o seguinte: como é que foi feito isso aqui? Foi com projeto, foi com dimensionamento, foi com rota de fuga? Foi. Beleza. Como que eu vou fazer? Com projeto, com dimensionamento, com rota de fuga. Você não pode abaixar o padrão de aprovação da qualidade dos projetos e entregar para o condômino algo menos seguro, menos salubre do que ele já tinha, né? Afinal de contas, você faz uma obra dessa para trazer melhoria, e a melhoria tem que trazer o ajustamento técnico e jurídico em conformidade com as leis vigentes. Um detalhe muito grande que ele tem que entender é que nessas áreas de garagem, isso é uma coisa daqui nossa, tá? Raramente você vai... Eu desafio vocês que estão aqui na internet pesquisar esse tipo de orientação aqui sobre áreas de garagem. Quando você faz a alteração das áreas de garagem, você é obrigado por lei a verificar as condições de acessibilidade.
É interessante. Porque Com você certeza. vai. Porque eu faço isso constantemente. Então você vai colocar vários postes naquela área que era aberta. Né? Automaticamente a circulação ali muda. E outros, você também quer colocar o carregadorzinho do veículo elétrico lá. Tem que saber a disposição da fiação, cálculo de carga, toda a distribuição. O espaço aberto no condomínio, ele é de todos. Então a votação, ela é dentro do tipo da obra, a maioria absoluta, né, que a gente fala, não é a maioria simples, e ele tem que ser distribuído com critérios técnicos. Você tem que ter o projeto. Tá? Muito cuidado você vai botar coberturas onde você tem laje. Tem o subsolo, tem as vagas abertas, vai cobrir as abertas. Né? Duas coisas. Quem tem a escritura da garagem e a garagem dele é coberta, ele não é obrigado a entrar nessa obra aí. Se você fizer com que rateie para todo mundo, você vai ter problema. A gente tem muito questionamento lá nos nossos Reels sobre isso. A pessoa que tem a vaga coberta, pagou pela vaga coberta, ela não vai pagar pela cobertura da vaga aberta. Ponto. Segundo ponto, o dimensionamento do peso dessa estrutura que vai suportar a carga ali em cima da laje tem que ser muito bem feito. Parafuso, broca, profundidade, impermeabilização. O pessoal acha que é só sair e você, mas a vaga é minha, posso fazer o que eu quiser. Não é assim, inclusive, pessoal. Tem que se analisar a questão de nivelamento do piso, que a gente chama de paginação. Por quê? Porque quando eu coloco novos postes, eu tenho aqui uma área que tem um ralo. E então aqui eu tenho uma área que conduz essa água para cá. Se eu vou colocar um poste aqui do lado desse ralo, por necessidade da cobertura, eu vou trazer a água direto para o pé dessa pilastra. Então eu preciso elevar ela fora do ralo para não jogar água para dentro da laje. Entendi, entendeu? faz sentido. Então todo esse cuidado de mapeamento tem que ser feito. Por isso eu digo, não faça com os mais baratos de mercado, a não ser que ele te dê toda essa segurança técnica. E ao contratar a obra, contrate em duas fases. Projeto, análise, aprovação, aceite, aí a execução da obra. E a fiscalização né? dessa execução. E né? com um seguro fantástico. A Lisiane não veio hoje, mas mandar um abraço para a Lisiane Bezenhofer, nossa professora de seguros, que é o seguro garantia de obra. Não é só o risco de engenharia, tá? Seguro risco de engenharia, que vai substituir o seu seguro do prédio enquanto a obra está executada, e o seguro garantia de obra, que é sobre o valor total da operação e danos posteriores. As pessoas acham que contratar seguro é jogar dinheiro fora, gente. Você faz o investimento, você espera não precisar e tomara que não precise. Eu fico assim, assustado, se não tiver... doutora, sabe o que é? Quando o conselho, que não tem responsabilidade nenhuma sobre o prédio, quer dar pitaco na contratação do seguro, que quem é responsável é o síndico. Se não fizer errado, é só o síndico que toma a cadeirada. Mas eu falo isso fizer, aí o síndico, conselho quer, pode. não, tira R$100, reduz uma cobertura. Você não responde. Eu acredito que a contratação do seguro tem dois critérios muito simples. Perfil da edificação, mapa de risco, aí o síndico precisa do engenheiro para fazer o levantamento geral do prédio, e perfil do síndico e da comunidade. Se eu tenho carros de alto padrão, eu tenho que ter um RC maior. Com certeza. Se eu tenho sistemas de combate a incêndio elevados, tipo dióxido de carbono, exaustores, escada pressurizada, eu preciso ter uma apólice melhor. Eu tenho que motores eu tenho ali, né? Entende? Aí a pessoa quer ficar reduzindo o valor da apólice do seguro para segurar aquilo que ela já tem, ou seja, não tem sentido, não faz né? Sentido. Não então faz tem sentido. dois critérios técnicos, mas é por isso perfil e assim, geral. É por isso que é importante buscar profissionais que vai te orientar. Especializado. Porque o seguro tem várias coberturas, às vezes uma te atende, outra não te atende, às vezes tem que melhorar uma cobertura ali, outra colar, porque essa pessoa tem, região. Ela tem um hábito, igual a Elisane faz há 20 anos, então ela vai te falar, vai dar a informação correta. Igual você está falando aí, tem muita gente que faz na tora, vamos dizer assim, né? Bota a cobertura na tora, mas tem muita coisa que vai impactuar lá no futuro. Então você pensar agora não, mas daqui 5, 6 anos vai dar um BO. Essa questão de você fazer uma modificação na sua unidade, na sua garagem, agora com essas demandas de carro elétrico, se você não estiver atento, você pode fazer com que o prédio inteiro, como você bem mencionou, pague o preço de uma perda de garantia. E, inclusive, não só perda de garantia, mas perda do seguro. Porque o seguro vai falar, mas você fez essa obra aqui e não avisou. Aí eu falo, não pessoal, fez tá lá a obra 768 ou 769, né, do Código Civil? Se eu não me engano, é 768 ou 769. Eu falo, pessoal, se você não comunicar, a seguradora vai tirar o corpo fora. Exatamente. Você tem que antes, mas isso é antes de fazer a obra. Não adianta falar depois. Você pode fazer a análise de cargo, o projeto, a viabilidade, aprovar em assembleia e tudo. Antes de bater o prego, antes de botar o parafuso, você vai comunicar a
A seguradora e vai informar dessa obra e vai pedir que ela dê um aceite, o prazo para ela dar um aceite tácito por e-mail, o e-mail que você fala com o seu corretor e tudo, porque se ela não responde, ela aceita tacitamente. Ela tem obrigação de responder. Se ela responde que não recebe, que não faz, você tem a opção de contratar com quem faz. Agora, você fazer sozinho e não falar nada, amigo, aí é jogar nas tuas costas. Eu entendo que não há nem essa necessidade toda de você comunicar à seguradora que você está fazendo. O que você precisa é, por exemplo, eu tenho meu seguro convencional do meu prédio, beleza? Joia. Agora, vou realizar uma obra específica, por exemplo, uma obra de fachada, tenho um seguro específico para esse fim, sim, fiz todo o estudo técnico, tá tudo dentro dos conformes. Não, beleza, até concordo. Aí tá tudo certo. O que você não pode é não ter essa cobertura sobre a obra e realizar uma mudança estrutural no condomínio sem que haja um estudo técnico de viabilidade, dizendo que é possível, pode fazer, não vai ter problema. Mas essa e responsabilidades e tudo mais. Isso você não pode. Essa que eu estou falando de comunicar o seguro é porque quando você promove uma alteração sobre a edificação que está assegurada... não, você está falando... depois que você vai fazer... Você vai mudar, tudo bem. Por exemplo, mas não tem que pedir... O seguro, vamos supor as garagens cobertas que a gente está falando, né? Deus o livre, acontece de pegar fogo e queimar aquela coberturazinha lá. Aí você não comunicou essa obra para a seguradora. Eu nem sabia que existia. Deu problema, ela nem sabia que existia, ela não vai cobrir. Exatamente. Entendeu? Então, quando você promove uma alteração, que seja colocar veículos elétricos, colocar uma cobertura, fazer uma piscina, o salão de festa que era aberto, tipo quadra, que a gente consegue autorização com a prefeitura e fecha, faz o salão fechado, você tem que comunicar, porque muda o quê? O objeto segurado. Lógico. Se muda o objeto segurado, eu tenho que comunicar, porque eu mudei o objeto que já está segurado. Mas é por isso que eu estou falando, que você não pode... A gente parte do pressuposto que se eu vou fazer uma mudança dessa, eu tenho o seguro já da obra, que eu vou fazer, mas eu tenho que comunicar a pólice a pólice, até porque você vai ter mudança, sim, né? Porque quando acaba a obra, acaba o seguro da obra, muda a perspectiva essa mudança edifício. Que a gente tem agora em relação aos carros elétricos, isso era um tópico que eu queria muito ouvir o pessoal do seguro comentando, sabe? Então só você lá no nosso canal. Tem lá a Lisiane falando vários programas falando sobre isso aí, ó. Lisiane é fera. A gente comentou lá e a gente cobre sim, né, Thiago? Agora você cobre. Mas tem que estar tudo perfeitinho. Mas tem que estar perfeitinho. Ó, inclusive a Bahia soltou agora em maio uma norma dando 180 dias para as edificações se adequarem, uma das melhores normas do Brasil. Depois eu vou comentar ela no nosso Instagram lá, no YouTube também, já dando padrões de alteração. Que a grande questão é que a galera não sabe que quando a garagem entra com os carregadores elétricos, ela muda de grau de risco numa norma que já existia, que é a norma 10897. Você pode pesquisar aí. Ela sai do risco ordinário 1 para o grupo ordinário 2. E isso quer dizer mais pressão, sprinkler, ventilação, saída de fumaça, saída de incêndio, etc. Depende do tamanho da garagem. O que traz de novo essa norma lá de Salvador? Cara, ela traz um prazo. Eu não peguei ela para estudar completamente não, mas ela fala isso de adequar as edificações que tem mais de 750 metros quadrados de subsolo, trazer com a estrutura do risco ordinário 2, ou seja, colocar sprinkler de todas as formas, colocar a saída. Cara, a última vez que o bombeiro de São Paulo fez essa pesquisa, ele falou que levaria 85 anos de adaptação, 85, 95 anos, né? Mas isso foi lá no comecinho, 2023. Eu acompanho isso tem muito tempo. Aqui em Brasília, desde 2012, fala-se... Mas vai ficar muito caro, hein, para adequar, hein? Cara, não funciona assim. O pessoal esses dias foi lá no Instagram e falou assim, mas a gente tupiniquim aqui fica cheio de coisa e tal, e o pessoal da Finlândia, da Dinamarca, da Suécia, primeiro mundo, que faz questão de ter os veículos elétricos. Cara, faz. É outro público, é outra mentalidade, é outra gambiarra. E sabe quando começou os estudos lá? 2012, 2010, 2015. 2018 já tinha padronização das edificações. E aí tinha incentivo do governo por conta das matrizes energéticas. Mas, você está no Brasil, a nossa matriz energética comum é a mais limpa do mundo. Os caras lá produzem por nuclear, por termoelétricas. Então, eles querem fugir mesmo. Eles querem, sabe? É diferente. A gente aqui tem um país que é do tamanho de um continente. Não tem como você comparar com a Dinamarca. Eu tenho outro ponto também. Sem condições, né? Cada estado, cada município tem os seus códigos de obras específicos. Então, sim, você não vai ter uma padronização. O que é comum, o que é ordinário para a gente que está aqui no DF, não é a necessidade de quem está na Bahia. Não é a necessidade de quem está
no Vou Rio te Grande dar um do exemplo Sul. básico. Brasília, em sua maioria de construção original, era no máximo 6 pavimentos. E até hoje, Noroeste, Sudoeste, os prédios novos, você tem aí as suas anões, todo mundo em 6 andares. Vai comparar isso com o centro de São Paulo, com 25. Quer dizer, a garagem, 1, 2, 3, 4, longe, é só chegar aqui em Águas Claras, subsolos. que já é completamente Já em diferente. Águas Claras aqui, um abraço pro César Maringá, que é nosso síndico lá do Enseada. Você vai no térreo dele, quando você vê, tá menos 4. Ou seja, ele ainda tem mais 3 para baixo, são 7 andares. No 4 ainda tem 3 subsolos. Nesse térreo dele é subsolo, porque são os níveis de garagem, então são mais 3. Para você ir para o térreo dele, que é o pilotis, você aperta 0, ou seja, do menos 4 para o 0. Quer dizer, são características das edificações que vão perfilar isso. Essa galera da Dinamarca, da Suíça, da Holanda, eles levam primeiro para o laboratório. O Corpo de Bombeiros faz parte do Departamento de Ciência, de Tecnologia. Aí vem padronizando. É diferente aqui, que a gente bota um continente para encher de carro elétrico, não dá as normas, tanto que tem uma divergência de estado que nem norma tem ainda, como o Distrito Federal, não tem. Não tem. Eu digo para você, se fosse tão fácil assim, por que não criou a norma? Não é tão simples. Por que não escreve e assina que isso é seguro? Porque não tem condições. É muito perfil diferente. Essa legislação que a gente tem em São Paulo, que visa obrigar os condomínios a aceitar essa instalação de carregadores elétricos, dentro das normas. eu observo isso com muita cautela. Muita porque cautela. A gente tem uma tecnologia, ela é interessante, ela vai ser positiva para o meio ambiente, com certeza. Mas impor isso aos condomínios de forma custos, né? Muita coisa, exatamente. Segurança, muita São coisa que tem que ser muitas feita. demandas que a gente Vamos tem que falar observar. aqui, ó. A gente tá falando de vidas, O né? BID que pegou fogo lá é o Young Plus. Young Plus, se eu não me engano, lá de Salvador. Deixa pro próximo programa, que estamos na reta final de hoje. Ó, lembrando que estamos na rede SPTV toda terça, 18 e quinta-feira, 18 horas. Quem tá no YouTube, deixa seu comentário, dá o like, compartilha. Conhecimento é poder. Jorge, as considerações finais, meu jovem. Tamo aí pra você, 2026 tá um ano fantástico, né? Brasil inteiro, a gente viajando, fazendo palestra, curso. Você que tá aqui no canal, deixa suas dúvidas, pergunta, que aproveita que tem essa galera, cada hora tem um especialista diferente e vem pra essa nova era da gestão condominial da gente, porque a revolução dos condomínios começa aqui, né? Bom demais. Qual o Instagram? Engie Diógenes Suete, põe na tela aí, Silas, pra gente, tem um videozinho lá, Engie Diógenes Suete, tem todo o material para você lá, a gente vai ter agora uma aula fantástica, que é uma transformação mental da sindicatura, chama A Jornada do Síndico, em 10 passos práticos e rápidos, aulinhas de 20 minutos, que você entra comigo, mais material didático, aplica na prática, sai lá na frente. Qual é o investimento? Investimento de R$ 97,90, bem barato barato. demais. Dá para parcelar em 6 vezes no cartão, até no boleto eu faço para você, é só me chamar no WhatsApp, beleza? A partir de 1º de agosto está disponível para você a Jornada do Síndico, a Masterclass, que é um complemento do nosso método, né? Trazendo as novidades de 2026, inclusive uma aula específica de veículos elétricos e seguros. Coisa de bom demais, né? Qual é o Instagram? Repete de novo aí. Engie Diógenes Suete. Bom demais. Doutora, primeiro, gratidão pelo bate-papo, pelo conhecimento compartilhado aí. Fica à vontade, suas considerações finais, doutora. Tiago, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez com você. Eu adoro esse bate-papo. E quero convidar você, síndico, você, administrador, conselheiro também. Agora, no dia 29 de agosto, estarei em São Paulo para palestrar no Sex Experience. Eita! Olha, isso é evento de condomínio, né? Eu sabia, Tiago, eu sabia. Tem que aproveitar essa vida, hein? Experience, que vai acontecer agora no dia 29 de agosto. Esse vai ser bom, velho. Vai ser muito bom, vai ser um evento com Delicioso. vários especialistas. É a comunidade Expert em Condomínios, a gente vai ter esse evento lá em São Paulo. Palestrarei lá também e quero convidá-los a participar agora no dia 29 de agosto. Sigam lá no Instagram, comunidade Expert em Condomínios, e me sigam também no Instagram para ter conhecimento, parte jurídica, venham comigo. A gente vai compartilhar não só eventos sobre direito condominial, mas também dicas para o seu cotidiano, para você síndico, você morador também, que também tem que saber como é que mora em condomínio. Gente, condomínio não é para todo mundo, tá? Não é. Tem que saber morar. Tem que saber morar. Tem que saber morar. viver. Me sigam lá, @qlpego.adv. Sim, amigão síndico, formação do nosso intenso condominial, Revolução dos Condomínios, porque aqui condomínio é papo popular, que vem às 8ª de final. Valeu, um abraço, fui!